Estamos começando aí a terceira temporada do podcast Em Sintonia. A primeira aí que a gente está mudando para um formato de videocast também, oferecendo aí para quem nos acompanha uma oportunidade a mais de acompanhar os assuntos aí da DP World Santos. E a pauta de hoje é um tema muito importante, é o ESG, uma sigla que recentemente foi incorporada aí no dia a dia das pessoas e das empresas, e muita gente aí tem dúvida sobre o que significa, o que representa e como ela é importante para todo mundo, para a sociedade, como as empresas podem fazer um trabalho importante em cima disso. Então, para abrir esse nosso podcast de hoje, queria agradecer a participação de vocês. Estou aqui com grandes pessoas especialistas aí no tema. Alcino Terezo, diretor de recursos humanos da DP World Security. Muito obrigado aí pela participação nesse podcast, nessa terceira temporada. Prazer é meu. Estou também com a Maria Cristina, nossa convidada externa, né, que não faz parte da DP World. A gente sempre tenta trazer um ponto de vista de fora, acho que sempre enriquece o conteúdo, a gente trazer uma visão de fora. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade em participar com a gente desse podcast. Eu que agradeço muito a oportunidade e com certeza vou aprender bastante aqui, espero contribuir de alguma forma. Legal. E estou também com uma amiga, a Audrey. A Audrey é supervisora de meio ambiente na DP World. Esse ano teve um papel muito legal, aí, muito fundamental em promover o projeto do Aterro Zero. Então, a empresa se destacou bastante nessa pauta de meio ambiente e acho que hoje você vai poder contar um pouco desse trabalho que vocês fizeram em 2022. Muito, muito legal estar com você aqui. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. Um prazer estar aqui com você. Legal. Bom, eu não vou trazer muitos detalhes aí sobre a sigla, mas eu quero começar perguntando nessa conversa, né, informal que a gente vai ter. E eu queria esclarecer o que significa ESG. Acho que é importante, e principalmente ESG no Porto. Então, a DP hoje é uma empresa que atua no Porto de Santos já há quase 10 anos. Leva muito a sério as questões relacionadas a meio ambiente, sustentabilidade, e agora está incorporando cada vez mais o ESG. Alcino, eu queria que você contasse para a gente o que significa ESG. Assim, traz para a gente um pouco de luz sobre esse tema. Maravilha, com prazer. É bom a gente já ter uma certa quilometragem, né? Já tenho aí 25, 26 anos trabalhando nessas áreas, RH, as áreas administrativas, acompanhei muito o que o Brasil viveu, como todos nós, né? Acompanhamos. Primeiro a gente chamava de 1980 a 1990 responsabilidade social. Depois, 90, anos 2000, veio a ideia da sustentabilidade, porque os negócios precisavam ser sustentáveis, né? Veio a questão, não é simplesmente fazer por fazer, é fazer para garantir a continuidade dos nossos negócios. Então as empresas começaram a chamar de sustentabilidade. E 2000 para frente, principalmente depois daquela conferência do Kofi Annan, onde ele chamou os 50 CEOs, que a gente vê a terminologia ESG. O E de Environment, que é meio ambiente, o S de social, que é a nossa antiga responsabilidade social, mas com mais atributos agora, e o G de Governance, de governança, né? Então, o E, as ações que as empresas fazem no entorno, no meio ambiente, o social, as questões, todas as questões que falam de, inclusive, relações trabalhistas, diversidade, coisas do tipo. E o G de governança, que para mim podia ser o G de guardião, né? É como que a governança, como que o governo da empresa vê as ações de E, de S e de G nesse novo mercado, que é um mercado que se preocupa com isso. Até a terminologia ESG começou no mercado financeiro, onde a preocupação era como que a gente vai elencar as nossas metas de ESG e ver o impacto delas no valor das nossas ações. Mas hoje qualquer empresa, capital aberto, capital fechado, familiar, não familiar, usa essa mesma sigla porque ela abarca esses três grandes mundos aí, né? Muito legal. Cristina, e como as empresas podem... primeiro, acho que o G de governança já demonstra que só vai ter um peso significativo se tiver, de fato, a governança da empresa apoiando. Como é que você enxerga isso dentro das organizações? Qual o papel da liderança, da governança da empresa para que essas agendas sejam, de fato, colocadas em prática?
Bom, a governança ela tem um papel fundamental. Não é à toa que ela está nesse tripé do ESG, que compõe o ESG, que são as boas práticas. Acima de tudo, o ESG são boas práticas de governança, do social e do ambiental. E a governança ela diz muito a respeito do perfil da empresa. E mais do que tudo, hoje, os acionistas, como disse, muito bem colocou aqui o Alcino, o papel dos acionistas também é muito importante no que diz respeito à governança. E, claro, hoje uma instituição financeira ela pode participar de um conselho de uma empresa, uma outra organização pode participar. Hoje a gente tem no societário, no mercado de capitais, a questão das holdings, a questão dos pools de empresas, que tem um papel fundamental nessa questão da governança, nessa liderança. E essa liderança ela implica não, às vezes, só o objetivo daquele CEO, só a decisão daquele CEO. Ela implica num pool, né, de situações e outras organizações. No setor portuário, eu vou ser muito objetiva, muito explícita. Quando se trata, por exemplo, de um terminal ou mesmo de um porto, qual que é o principal stakeholder hoje de Pecém, no Ceará? Roterdã. Roterdã tem um papel fundamental. Por quê? Porque aquelas boas práticas utilizadas na Europa serão muito decisivas para as ações que serão tomadas aqui no Brasil. Então, ou, por exemplo, aqui no Brasil, a depender do tipo de empresa, pode ser uma instituição financeira abarcando aquela iniciativa e ela vai cobrar, isso tem que estar naquele relatório de sustentabilidade e na governança, nas tomadas de decisões. É muito legal a tua observação. Aí também quero estender para a Audrey e para o Alcino, mas porto, quando a gente fala de porto, nós que vivenciamos um pouco mais de perto a realidade do porto e tal, hoje a gente sabe que o porto mudou muito nos últimos anos em relação às práticas, às políticas, porém ainda existe, de uma certa forma, uma lembrança de que o porto tinha atividades de trabalho manual, de carregamento de saco. E eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso, como hoje esse cenário do porto mudou e como as práticas de ESG elas se incorporaram no decorrer dessa trajetória. Até se você puder começar, Cristina, como é que você vê isso? Olha, eu vejo com bastante esperança, porque, de fato, esse trabalho manual é cultural, é centenário, mas que precisa de iniciativas reais para existir, de fato, essa transição, essa migração da era do estivador, carregador de saco para o estivador operador de joystick, por exemplo. Então, isso depende muito do RH das empresas, depende muito de ações de governança das empresas, mas também de outras ações de outros atores, de outros players, como os próprios sindicatos, como também as universidades, o poder público. Então, eu vejo com muita esperança, eu tenho visto ações importantes por parte de algumas organizações e temos um caminho a percorrer em relação a isso. É realmente uma mudança de mentalidade. Audrey, é você que vivencia aí mais a parte de meio ambiente, mas que está no setor há algum tempo. Como você enxerga essas mudanças aí nos últimos anos? Eu vejo de forma muito positiva, porque deu uma mudança significativa. A gente, além do conceito, né, de estar muito presente no nosso dia a dia, a questão ambiental, eu falo que hoje não só a equipe, mas o terminal como um todo, e todo mundo tem essa consciência, isso é muito legal ver, porque é um passo que ele não é de uma hora para outra. Ele vem de muitos anos. Mudança de mentalidade. Então, essa mudança de mentalidade, a gente pega não só aquela pessoa que está desde o começo do terminal, mas que ela já vem com uma outra bagagem de outros locais, né? Ou vem do transporte, ou vem de outro terminal também. E quando ele chega, hoje eu posso falar do nosso terminal, ele vê isso sendo multiplicado e ele começa a fazer parte, porque tem um sentido. Ele entende o porquê das questões ambientais. Assim como também porque está muito ligado a questões de segurança, né? Então, a gente tem ali as questões do trabalho, que era muito manual. Hoje, lá, internamente, a gente está aplicando questões de automatização e melhoria até dos equipamentos. Então, isso também está se caindo, está melhorando até na atividade. Porque você só não pensa na produtividade, mas você pensa também no colaborador. É onde entra o ESG, então você entra num todo. Não é só ter que fazer, né? Exatamente. É como fazer. Como Acho que fazer. essa é a grande questão. Até queria que o Alcino comentasse. A Maria Cristina tocou no assunto que é em relação à mudança dos joysticks para o carregamento de saco.
E até uma vez eu ouvi de um presidente de autoridade portuária que ele falava que o porto era o porto do carregador de saco e hoje o porto é da mulher grávida operando a carga dentro de uma sala com ar-condicionado. Então isso me marcou bastante. E nós lá na DP World, por exemplo, nós temos uma operação hoje, dentre várias atividades operacionais, mas uma delas que se destaca pela vanguarda, pela tecnologia que a gente usou, é a operação de celulose, onde nós temos uma sala de controle, onde as pessoas operam a celulose, as pontes rolantes, através de joystick, sem ela estar próxima à área operacional. Então, eu queria que você comentasse o que isso representa de ganho em termos de tecnologia, eficiência para o Porto de Santos, por exemplo. Quando a gente pensa em evolução, eu me lembro na 8ª série, no primeiro colegial, acho que isso devia ser 1980, a gente fazia aquelas redações assim, a robotização, a automação vai roubar a mão de obra, seremos todos robotizados, né? E a gente vê isso hoje de uma maneira muito diferente. Não é a tecnologia que roubou a mão de obra, é a tecnologia que proporcionou uma gama diferente de profissionais ascenderem ao porto. De uma gama diferente de, como você diz, uma mulher grávida pode operar um joystick num ambiente seguro, mas alguém com alguma deficiência um dia vai poder operar um portainer no Brasil, um portainer que esteja na Suécia, porque tudo isso vai ser um ganho de evolução muito grande. Mas é uma grande mudança. Eu acho que hoje o porto é dos dois. O porto ainda é do estivador e é do operador com o joystick. E a gente precisa aceitar isso. Sim. E a governança precisa aceitar isso também, que essa mudança gera temores. Quantos conflitos sindicais ainda existem? Por causas legítimas. Estive ontem com um dos sindicatos, eles, não especificamente de estivadores, mas eles falaram, olha, Alcino, nossa mão de obra está envelhecendo, nós estamos nos aposentando, o que a gente pode fazer? Como que você pode ver isso? Então, eu acho que o G da governança é o guardião dessas questões também. Hoje o porto é de todos. É da tecnologia, mas ainda é de alguém, de algumas categorias que se veem frente a uma profissionalização, que não necessariamente vai deixá-los obsoletos, vai oferecer outros tipos de oportunidades. É adaptar, né? Eu Exatamente. acho que todos nós hoje vivemos um ambiente de adaptação em praticamente todos os segmentos. O porto não é diferente. E hoje a gente vê tecnologias sendo empregadas nos portos, que é realmente você você eletrificar equipamento, você fazer tecnologia de captação de energia solar. Então, acho que todas essas práticas, elas realmente não servem apenas para a publicidade da empresa, e sim para você realmente contribuir com diversos aspectos. Cristina, até queria te fazer uma pergunta. Na sua visão, eu até comentei sobre publicidade. É óbvio que isso é uma mídia positiva para as empresas, mas é mais do que isso. Acho que qual o papel que você vê, como que isso deve ser percebido pelas pessoas, para que não seja só de fato uma propaganda, mas qual a importância que as pessoas, a sociedade, os clientes vão dar para empresas que estiverem focando nessas mudanças de mentalidade? Olha, nós vimos isso nos últimos anos, né? Empresas que tiveram aí problemas seríssimos porque tinham um relatório de sustentabilidade muito bonito no papel e na hora efetivamente das auditorias, na hora da situação acontecer um acidente, um enorme acidente, perder a credibilidade perante os seus clientes e, mais do que isso, perder credibilidade para as instituições financeiras que os financiavam. Então, hoje, de fato, não é só ter um papel bonito. Olha, tem um relatório de sustentabilidade que diz aqui que nós temos várias ações. É implementar isso no dia a dia. Na prática. Quando se fala que a empresa tem o SG no DNA, tomar até cuidado com isso, porque muitas vezes, quando é uma semana de auditoria, a pessoa que ali trabalha sequer tem ideia do que é uma auditoria, por exemplo, ambiental, uma auditoria CONAMA 306. Eu até já presenciei esse tipo de situação. Ou chega alguém do meio ambiente na empresa e diz o seguinte, olha, essa semana a gente tem auditoria, hein? Vocês têm que aqui rezar a cartilha,
Então, isso é algo que hoje, em algumas empresas, de fato, está mais perceptível. As pessoas que lá entram já participam, como disse, muito bem colocou a Audrey, já participam, já se inserem no processo, porque não é só mais uma coisa que está lá no papel só para o Conselho de Acionistas. Está, de fato, desde o chão, desde o costado, até a alta direção. Então, a gente tem verificado, né, eu falo a gente que, no caso, a própria sociedade, ela tem visualizado com bons olhos essas práticas e tem procurado, inclusive, na internet, olha os perfis das empresas, verificam para saber efetivamente se podem comprar, ou se podem consumir, ou se podem financiar essa empresa, se ela está dentro desses quesitos. Hoje acho que a reputação ela tem um peso muito grande, né, das empresas, e é algo que hoje todo mundo pesquisa, né? Hoje está a 2 cliques de você saber se a empresa tem algum problema, alguma reputação que possa afetá-la. Então, acho que realmente essa mentalidade ela acontece. E eu queria perguntar para vocês se vocês lembram de algum case, ou queriam destacar. Acho que lembrar, obviamente, acho que vocês lembram, mas tem algum case que vocês queriam trazer sobre sustentabilidade, sobre ESG, que tenha marcado, assim, que tenha trazido um impacto positivo para a vida das pessoas. A DP World, mesmo nesses 9 anos que a gente está no Brasil, a gente já tem alguns casos muito importantes para trazer, e que a gente vai falar um pouquinho, mas eu queria saber de outras empresas o que vocês destacam, sejam elas do setor portuário ou não. Bom, na realidade, hoje as empresas, cada uma, quando falamos de ESG, há empresas que investem muito na questão social, outras que investem na questão ambiental. Então, hoje não dá para se falar todas investem em tudo, mas tem ações importantes que implicam em boas práticas ESG. Então, por exemplo, empresas de cosméticos que têm um papel importante no quesito socioambiental, como a própria Boticário ou Natura, que, além da questão de buscar implementos que vêm da natureza ou que respeitam práticas sustentáveis, boas práticas sustentáveis, também incluem nos seus conselhos de diretoria, nos seus conselhos mulheres ou pessoas de etnias diferentes, visando a inclusão de todas, até mesmo o próprio Alcino comentou aqui a questão de pessoas com deficiência. Então, empresas na área de cosméticos, empresas na área do agro, vêm trabalhando para quesito de descarbonização, trabalhar com a questão de plantação de florestas, visando as compensações. No setor portuário, posso dar destaque agora para a questão da primeira usina de hidrogênio verde, que já foi aprovada, inclusive, por PCM. Foi até um pedido de Roterdã, então o PCM de fato, já obteve, vai agora começar esse procedimento de licenciamentos e autorizações para a primeira usina de hidrogênio verde, isso já no Nordeste. E aqui também, além da DPW, outras empresas que têm trabalhado boas práticas ambientais. E, mais do que tudo, também buscado trazer pessoas, não só homens, como mulheres e pessoas de etnias diferentes, uma diversidade de pessoas no seu staff. Para fazer parte. Alcino, acho que ela entrou num terreno aí que eu acho que a gente pode falar e temos números bem significativos. Queria que você comentasse o que a DP World vem fazendo nessa agenda de equidade de gênero, por exemplo, diversidade. Sei que existe ainda um caminho grande para ser percorrido, como é natural para todas as empresas, mas eu acho que a DPW já vem fazendo um trabalho bem positivo nisso já há algum tempo. Exatamente. Em termos de contratação de mulheres na liderança, a gente tem, não digo programas muito claros, porque eu acho que isso já, não digo que está no nosso DNA, mas a gente, por ser uma empresa moderna, que já nasceu com alguns preceitos muito claros, sempre se preocupou com isso. Então, a gente reporta até para conselho, mulheres na liderança, nós fazemos programas de mentoria, condições para as mulheres também trabalharem na operação. Em termos de equidades, eu não digo só de gênero, mas também de etnia. Eu acho que existe não é nenhuma preocupação, é uma razão de ser. Eu acho que a equipe de recrutamento é uma equipe que tem esse DNA de diversidade,
de igualdade de condições. A equipe de desenvolvimento cria programas, não só os programas corporativos, como esses que eu destaquei, Mentor Him, Mentor Her, mas de mulheres na liderança. Eu até não poderia deixar de falar de uma iniciativa que nós tivemos recentemente na Fundação Senep. Hoje eu estou como coordenadora do Centro de Excelência Portuária. E na semana passada nós finalizamos uma turma de empilhadeira de pequeno porte e tivemos nosso primeiro aluno surdo, que conseguiu... temos uma intérprete de Libras, professora intérprete de Libras, que trabalha inclusive na área do Porto. E trabalhamos com os instrutores, com ela, e o nosso aluno ele conseguiu passar por todo o processo e foi aprovado, buscando inclusive outras habilidades. Então foi o nosso primeiro aluno portador de surdez que teve essa oportunidade e obteve a certificação para operar empilhadeira de pequeno porte. É um belo exemplo aí de como o trabalho, né, de inclusão ele pode ser positivo. Você comentou aí de algumas ações, eu queria pedir a opinião da Audrey, que é uma líder que trabalha na DP hoje. É verdade ou não é, Audrey? E pedir para ela dar um depoimento e falar sobre o papel, como ela vê essas agendas lá dentro da empresa. Bom, eu estou na empresa há 10 anos agora. Semana que vem vamos fazer 10 anos, bacana, né? E assim, eu posso dizer que uma diferença muito grande, né? Porque hoje esse papel da mulher na liderança ele é muito forte. Existem muitas mulheres hoje. Hoje eu entro no terminal, dou bom dia, eu vejo a parte de operação saindo do turno, eu vejo muitas mulheres, né? Quando eu vou para a área, junto com o pessoal da equipe, fazer uma inspeção, uma interação, um toolbox, tem muitas mulheres, né? E elas não deixam a desejar em nada. Que nem falar, né? Tem aquela questão, aqueles jargões que se escutam aí. Acabou isso. Porque a gente está lá no mesmo patamar. Nós temos os mesmos treinamentos, os mesmos conhecimentos. E tem algumas questões ali que às vezes tem um pouco mais de foco, outro não, mas a gente entrega resultado, a gente tem a preocupação, né? E isso é muito legal ver. E é legal ver toda essa abertura que tem se dado hoje nessas questões de mulheres na liderança, o Mentor Her, porque como mulheres e homens, a gente tem também algumas dificuldades assim de saber se estamos estamos no caminho certo, né? De ter aquele feedback. Então, essas questões eu acho que dão um pouco mais de segurança. Muito bom. E acho que até eu tenho alguns dados aqui sobre essa parte de equidade de gênero, por exemplo. O DP hoje começou a operar em 2013 com 95 mulheres faziam parte. Hoje isso teve um salto de mais de 100% em 9 anos, que é um número bem expressivo. Exato. E dessas mulheres hoje que ocupam praticamente todos os postos de trabalho na empresa, a gente tem um destaque que é a única operadora de portainer do Porto de Santos. Então, acho que, Alcino, se quiser comentar, assim, acho que sobre o que representa a Fabiana, que é a nossa operadora, ela representa realmente, óbvio que todas as mulheres são representadas também, mas ela representa ainda mais essa abertura de mercado. Porque ela hoje, além de ela ser a primeira mulher operadora, e ela começou já como operadora de RTG, passou pela ponte rolante nesse modelo de joystick, e hoje se tornou uma operadora de portainer, que é o principal equipamento de movimentação portuária dentro do complexo do Porto de Santos. O que representa isso? Hoje ela é embaixadora do Porto, ela fala em eventos, ela fala em palestras, ela tem essa identificação com o Porto e ela abre portas realmente. O que isso representa, Alcino? Eu acho que não representa só a equidade, não representa só a igualdade de condições, representa uma equidade de competências técnicas, de nível de sofisticação para entregas no mesmo nível de qualquer gênero, né? E eu acho mais legal ainda, não só falar dela, mas também das mulheres na operação que fazem até turno, né? Turno Sim, da noite. Exatamente. Então, como que a sociedade evoluiu a ponto de gerar essa igualdade de condições, né? O marido está lá cuidando do bebê, né? A dinâmica familiar também evoluiu. Não foram só as empresas que evoluíram. As empresas, mais uma vez o G de guardião, guardiãs dessa governança mais sofisticada e que dá mais oportunidade, também impacta o social das realidades sociais que circundam as empresas, né? Então, eu acho que os homens também
mudaram o seu papel. Então, eu acho que é uma evolução muito grande e marca uma igualdade de condições técnicas, condições estruturais e condições de maturidade e de maturidade da sociedade também, né? Realmente uma mudança. Empresa e sociedade. Eu queria ir agora para o E, né, do ESG, e eu queria falar um pouco sobre o projeto Aterro Zero, né, um projeto que começou em janeiro de 2022, que já está completando 6 meses de que ele está rodando, e ele teve muito destaque, que é quando a DP World conseguiu estabelecer que ela destina hoje 100% dos resíduos que ela gera são reaproveitados. E eu queria que você comentasse um pouquinho tanto de como esse projeto foi pensado, como ele foi executado e os resultados que vocês estão tendo agora. Lógico. E parabéns pelo projeto. Obrigada, Gabriel, obrigada. A gente, desde o início, desde a construção do terminal, a gente tem um plano de gestão de resíduos, né? E a gente vem caminhando, vem tendo melhorias. Ano passado a gente conseguiu implementar bastante coisa, como logística reversa em alguns materiais, né? Que a gente consegue voltar ainda para o processo do industrial, enfim. A gente consegue dar um ciclo de vida, acompanhar o ciclo de vida de alguns materiais. E aí, em conversa com a equipe, a Camila, que é a técnica que é responsável pela gestão de resíduos, eu falei, Camila, a gente precisa dar uma incrementada nisso, né? Porque a gente faz bem, faz muito bem, a gente tem toda a rastreabilidade, mas vamos lá, vamos desafiar, vamos fazer um desafio aqui para a gente, né? E aí ela falou, vamos. Então, a gente fez um bid com empresas, porque a gente gera o resíduo, armazena, mas a gente destina. Então, a gente não faz o tratamento dentro do terminal. E aí a gente fez um bid com as empresas, então a gente também forçou que as empresas que seriam nossos parceiros a dar iniciativas. Então a gente buscou no mercado soluções. E desse bid surgiu uma empresa, que é a nossa parceira, que falou, olha, eu tenho aqui o CDRU, que é o combustível derivado de resíduo urbano. Então, hoje, o que era no maior? A problemática não, porque o aterro zero, o aterro sanitário ainda ele é legalmente aceito. Exatamente. Mas a gente sabe que em algum momento teve muita discussão se vai ter ainda, não vai acabar. Falei, então, vamos começar a pensar antes? Vamos se antecipar. E aí ele falou assim, olha, eu tenho essa tecnologia, que é o combustível derivado de resíduo urbano. Então, o que a gente tem hoje, que é o lixo comercial, que é aquele resíduo de escritório, banheiro, alguma coisa, aquele que não recicla, né? Dos banheiros, enfim. A gente gera combustível, energia, que ao invés de utilizar combustível fóssil, ele vai para cimenteiras, então o nosso resíduo vira energia para os fornos de cimento. E aí eu falei, nossa, maravilha. E aí falou, só que a gente ainda o orgânico, compostagem. Então, a gente conseguiu juntar tudo. Então, hoje a gente tem o nosso ciclo de resíduos, eles estão todos, ou ele é reciclado, ele é reaproveitado, ele é tratado. Mas a gente garante que com o conceito do aterro zero, a gente não leva isso para aterro. E aí, então, a gente fechou com essa empresa. Hoje a gente tem as empresas parceiras, a gente tem reciclagem, a gente tem o CDRU, que foi um grande ganho. Então, a gente gera energia, né? A gente ainda não consegue aproveitar essa energia internamente. Vamos pensar nos próximos passos, quem sabe. Mas é um ganho, a gente ficou muito satisfeito, muito feliz com esse resultado. Além disso, a gente também provocou outras questões internas. Para isso dar certo, não quer só o meio ambiente, é o todo, é onde entra a questão do terminal. Então, para conseguir isso, as áreas também têm a responsabilidade de fazer a segregação correta. Eles têm esse conceito, então a gente tem que ficar sempre conversando, fazendo treinamento, os toolbox, a gente consegue mobilizar. E é legal eles verem isso, né? Que eles falam assim, poxa, eu estou ajudando